Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este podcast em celebração aos 20 anos de história da Igreja Verbo da Vida Salvador. Celebrar estes 20 anos, essas 2 décadas, é algo que nos alegra, que nos honra, que nos enche de esperança também para um futuro. E pensando nisso, em relembrar essas 2 décadas, levando a palavra da fé e do amor, nós estamos aqui com alguns convidados ilustres e vamos conversar hoje com pessoas que têm muito a compartilhar e a contribuir conosco. Estou aqui também hoje com Eduardo Neves, o nosso grande líder em comunicação, esse grande comunicador e difusor da palavra da fé. E fala para a gente, Edu, também um pouquinho, explica aqui para os nossos ouvintes como é que vai funcionar a configuração hoje, esses blocos de entrevistas, os nossos entrevistados. Pronto, maravilha. Então, olá a todos. Para mim é uma honra estar aqui participando desse momento especial, né? A gente vai estar à mesa aqui com grandes nomes, pessoas que estão aí ao longo dessa história desses 20 anos, né, da Palavra da Fé, não somente aqui em Salvador, mas em toda a Bahia. E nesse episódio de hoje a gente vai trazer um pouco, né, a respeito dessa história na perspectiva de pessoas que estiveram mesmo desde a fundação, né, da igreja e tudo mais. A gente vai ter 3 blocos aqui nesse podcast de hoje. E nesse primeiro bloco a gente conta com a participação de Patrícia Andrade, Leilane Bahia, filhas do pastor Raimundo e Vânia Nascimento, fundadores dessa obra aqui. Elas, como cofundadoras, né, vieram junto no ano de 2004. Vamos ter um segundo bloco com a participação do pastor Paulo Bahia e Leilane Bahia também. E vamos ter um terceiro bloco com a participação do pastor Samuel e Patrícia Andrade. Então, fica aí com o coração cheio de expectativas, porque eu creio que você vai ser altamente edificado nesse episódio de hoje. Com certeza, viu, Edu? E eu também estou com muitas expectativas. Já estamos aqui com Leilane Bahia, com Patrícia Andrade, nossas primeiras entrevistadas de hoje. E para nós, né, e para mim, especialmente, é um motivo de muita alegria, de muita honra. Todos os senhores que serão entrevistados hoje são pessoas da mais alta qualidade, né, de espiritual e também de vida. E para nós, ouvir um pouco dessa história é algo que nos inspira. E em relação à fé, em relação ao legado. E então a gente quer ouvir também, né, de vocês, Leilane, Patrícia, um pouquinho do início dessa obra, lá há 20 anos atrás, como tudo começou. E eu imagino que fazer essa retrospectiva, de puxar à memória esse início, traga também muitos sentimentos, muitas emoções. Então, eu quero desde já agradecer o convite, né, a vocês terem aceitado esse convite, essa disponibilidade, e também ouvir, né, passar a palavra para vocês. A gente tem aqui algumas perguntas, mas fiquem totalmente à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, gostaria de ouvir de Patrícia e Leilane, né, como Eduardo comentou, né, que são filhas do pastor Raimundo e Vânia Nascimento, que são os presidentes da igreja, e são os pais espirituais. E vocês, como filhas espirituais, também filhas de fato, como foi esse nascimento, essa mudança para Salvador? Conta um pouco para nós de como foi esse início, né? Então, queria primeiramente agradecer a Maria, a Eduardo, a todos aqui envolvidos nesse projeto maravilhoso. Eu penso que é uma história de fé que precisa ser contada com mais detalhes, não é? Precisa ser compartilhada, porque é, de fato, uma história inspiradora. Nós chegamos em Salvador em janeiro de 2004. E eu tinha 17 anos, Patrícia tinha 12 anos. Não? Éramos bem novas mesmo. E, só que antes da gente chegar, há 1 ano e meio antes, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor Jesus. Foi quando eu nasci de novo mesmo, então foi muito intenso e dali em diante eu consagrei mesmo minha vida a Deus. Então, quando a gente veio para Salvador, eu vim muito consciente, né? Eu tinha 17 anos, mas algo já tinha sido desenvolvido em mim, então eu vim muito consciente do propósito. Eu entendia, esse é o meu chamado nesse tempo. Eram meus pais que iam abrir igreja, mas eu entendi o meu chamado hoje, independente do chamado que Deus tenha para mim lá na frente, mas o meu chamado hoje é ajudá-los em todas as coisas. Então, foi muito intenso. No início, eu lembro que a gente conversava, eu e Patrícia, não é? E foi muito difícil. Foi um ano muito difícil. 2004 talvez tenha sido um dos anos mais desafiadores da minha vida.
E eu lembro que eu conversava com Patrícia, ela muito novinha, ainda estava saindo da infância, entrando na adolescência. Eu dizia, Paty, o nosso chamado hoje é tornar todo esse processo menos difícil para os nossos pais, né? Tornar mais fácil e ajudá-los em tudo. Então, foi muito desafiador. Meus pais, em Aracaju, eles eram muito conhecidos já. Onde eles chegavam, eles lotavam a igreja. Eles eram muito amados. Viemos para cá debaixo de muitas lágrimas e presentes. Mobiliaram a nossa casa, né? A igreja deu tudo para eles, para virem para casa nova, porque eles eram muito amados. Eles não vieram para Salvador porque eles não tinham o que fazer em Aracaju. Pelo contrário, assim, eles deixaram uma lacuna grande mesmo lá naquele momento. Né? Mas eles vieram com consciência do propósito. Deus estava chamando eles para esse lugar naquele tempo. E eu lembro, né, eu tenho algumas memórias, eu não sei se Patrícia lembra, para mim era muito desafiador, apertava meu coração. Porque a sensação era assim, era uma sensação de uma plenitude no espírito, de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, em obediência. Mas na alma era muito dolorido. Era muito doloroso. Eu chorava muito escondida. Porque eu não queria que eles me vissem chorar. Eu não queria tornar o processo mais difícil para eles. Meu pai até hoje diz, Leilane não chorava, não é? Mas eu chorava muito escondida, porque eu não queria... Ele dizia, Patrícia chorava, Vânia chorava, mas Leilane não chorava. Eu falo, gente, eu chorava tanto naquele quarto. Mas eu não queria deixar mais difícil para eles, não é? Aquela situação. Então, assim, para mim era super desafiador quando eu via a sala do nosso apartamento, só eles dois, eu, Patrícia e... irmã Vera e Dona Nilta, que é minha sogra, né, que já está com o Senhor, e a mãe da minha sogra, que também já estão com o Senhor. Eram só elas duas, né, quando começamos. Aos domingos, os cultos eram no nosso apartamento. E nas terças, né, elas já eram senhoras, principalmente a avó do meu esposo, né, Dona Nilta. Na terça, nós íamos para a casa delas. Eu lembro, assim, eu tenho essa visão muito grande, assim, de nós descendo a rua, nós morávamos na mesma rua, da gente descendo a rua na Pituba, e meu pai com o violão nas costas, né, e a minha mãe, tínhamos um primo também que tocava violão, e eu indo atrás, assim, vendo, e aquilo me doía muito. Eu dizia, meu Deus, quem são meus pais? Eu sei quem eles são. Eu sei o respeito que eles são. E olha o que eles estão fazendo. Eles abriram mão de tudo. Eles estão caminhando agora na rua com o violão na mão para fazer um culto na casa das nossas primeiras ovelhas, né? Então, foi assim que nós começamos, mas eu via neles o tempo todo essa consciência do chamado, do propósito. Todos os dias de manhã, 5 da manhã, eu já acordava ouvindo a voz deles orando, né? Orando para que houvesse realmente um rompimento e tudo que a gente tem vivido hoje, né, Paty? Verdade. Como a Leilane falou, foi bem desafiador, foi um dos anos mais desafiadores. E a palavra desafiador é a melhor palavra que eu consigo encontrar agora. Porque como eu estava conversando com vocês ontem, e Leilane mesmo falou, né? Eu era uma criança. Então, Leilane, ela tinha essa maturidade de entender, mas eu não tinha. Então, para mim, era o que Deus está fazendo comigo? O que está acontecendo aqui? Né? Eu fui para uma escola bem ruim, né? Assim, ruim no sentido de eu não conhecer ninguém. Né? Leilane, ela também focou bastante nos estudos dela, porque ela já ia para a faculdade. Mas eu só fazia chorar e saudade dos meus amigos, mas é muito bom ver, sabe, o fruto da fidelidade de Deus, da obediência dos meus pais, né, e em ter aberto mão de tantas coisas para servir ao Senhor. E já puxando para o fim, mas hoje é tão bom ver o fruto disso, né? Mas nós começamos, como a Leilane falou, com essas duas pessoas, e lembra que depois chegou mais um casal, isso, né? Para ajudar no louvor. Verdade, e Deus foi uma bênção. Deus foi mandando as pessoas, mas nós ficamos por uns 6 meses na sala da nossa casa, junto com a casa de Vera e Dona Nilta. Né? E depois de um tempo, minha mãe trabalhava já, né? Ela veio por conta desse trabalho, Deus moveu tudo, conseguiu essa transferência. E um jornal apareceu na mesa dela, um anúncio, né, de um local na boca do rio. E ela achou interessante e, por coincidência, que não é coincidência, um rapaz estava fazendo um serviço lá em casa, lembra? Da cozinha, eu acho. E quando minha mãe mostrou esse lugar, esse rapaz já tinha falado com meu pai de um local na rua. E era o mesmo local. Ele morava naquela rua, né? E era o mesmo local que minha mãe tinha visto. Né? Porque nós procurávamos muitos locais por ali, né? Vamos olhar em tal bairro, mas Deus realmente, nós entendemos que onde Deus nos quis
quis que nós ficássemos, né? Que nós plantássemos a igreja, foi lá na Boca do Rio, na rua Orlando Moscoso. Tanto que nos mudamos algumas vezes, 3 vezes, mas sempre na mesma rua. E nós ouvimos depois que tinha uma profecia acerca daquela rua, de uma igreja que ia vir, né? A igreja da palavra, a igreja da fé. E é muito bom ver o cumprimento disso. Mas 14 de janeiro de 2004 viemos para cá. E foi bem desafiador, mas Deus é muito bom. E crescemos, né, Leilane? Porque o nosso quarto era o departamento infantil. Uhum. Lembra? Quando começou a chegar as crianças? Sim, é verdade. E nós cuidávamos das crianças ali e eles ficavam no culto. Mas algo que minha mãe sempre nos ensinou, né? Que nós tínhamos que fazer o nosso melhor. Então, todo domingo, todo culto de terça, a gente se arrumava, mesmo na nossa casa. Botávamos as roupas de ir para a igreja em Aracaju e estávamos prontas para servir ao Senhor ali. Eu lembro da primeira ovelha, a primeira pessoa que recebeu Jesus, na verdade, na nossa sala. Pastor Saul vinha, também alguns amigos vinham algumas vezes, porque nós viemos em janeiro, né? Era um mês de férias, mas foi um ano bem desafiador. Que maravilha. E dentro desse processo, né, porque eram muito novas, né? Leilane tinha 17, a senhora tinha 12 anos. Individualmente, qual foi o episódio, né, a história que mais marcou cada uma, individualmente nesse início, né, durante esse processo? Deixa a Leilane falar aí. Então, eu, individualmente, eu passei por muitos desafios, né? Havia uma resistência espiritual muito grande. Então, me recordo, nesse ano de 2004, eu comecei a ter algo que eu nunca tive na vida, que eram as dores de cabeça. Verdade. Muito fortes. Eu pensava que eu ia morrer. Eu nunca senti aquilo. Nunca fui uma pessoa de ter dor de cabeça, nem nada. E eu tinha dores tão fortes que eu saía da sala de aula, né? Eu estava num processo de vestibular. Para eu sair da sala de aula, tinha que ser uma coisa muito intensa. Eu saía, assim, eu dizia, meu Deus, eu vou morrer aqui nesse lugar. Era muita, muita dor. E eu ficava orando, né? E comentava com a minha mãe, mas eu não queria deixar ninguém preocupado. E aí eu me recordo de um dia em um culto na casa de Dona Nilta, né, irmã Vera, que uma dessas pessoas que tinham chegado na nossa igreja, ele orou por mim, né? E eu comecei a chorar bastante e ali passou, eu vi que realmente era algo espiritual. E aí eu tive várias experiências, assim, às vezes eu estava na escola, quando nós nos mudamos, né, para a rua Orlando Moscoso, era um lugar bem simples, muito pequeno. Era uma casa que a gente pegou a sala, compramos cadeiras e colocamos ali. E a gente ficou muito feliz com aquele passo, né? A gente comprou, acho que umas 50 cadeiras, colocamos lá. E as pessoas da rua começaram a vir aos poucos e tudo. Para a gente foi uma grande vitória aquilo, né? Saímos da nossa casa, estávamos ali, estávamos na rua, pessoas podiam chegar. E naquela mesma semana eu lembro que eu estava em sala de aula e um professor de história, ainda lembro, ele falou assim, porque hoje em dia qualquer um quer abrir uma igreja. Igreja abre em todo lugar, a pessoa compra 50 cadeiras, bota numa sala e diz que é uma igreja. Gente, aquilo doeu tanto no meu coração, sabe? Então, assim, mas hoje eu vejo, né? Eu falo, gente, quanta coisa Satanás foi tentando levantar, coisas às vezes pequenas, mas para tentar nos desanimar, para tentar nos parar. Hoje a gente entende, né? A grandeza, assim, dessa obra e, assim, de forma bem particular mesmo, individual, eu tenho essas recordações, né, dessa resistência, assim, nesse ano. Mas, ao mesmo tempo, em ver como a perseverança, em oração, em permanecer firme, em fazer a vontade do Senhor. Porque fazer a vontade do Senhor nem sempre vai ser fácil. É uma coisa que as pessoas precisam entender. Às vezes a gente quer tudo muito fácil. Não, se não for fácil, Deus não está nisso. Quem disse isso? Tem uma oposição, tem uma resistência quando a gente se posiciona para fazer a vontade do Senhor. Então, eu me lembro, assim, desses desafios, dessas situações pontuais, assim, em que ficou muito claro, né? Muito claro que havia uma resistência ali, mas como isso foi rompido em oração e em persistência, em perseverar ali na visão que o Senhor tinha nos dado. Eu não consigo. Como vocês bem falaram, eu era muito nova. Então, nesse primeiro ano, eu sofria mais do que tudo. Chorava mais do que tudo, né? E agora eu lembro algo, assim, que me machucava, porque ninguém conhecia a nossa igreja. Então, quando alguém falava, vocês são de que igreja? Então, ninguém sabia o que era Verbo da Vida. Eu dizia, gente... Aí tentavam dizer, é Batista. Aí eu dizia, não, é Verbo da Vida. Como assim não é Batista? Eu dizia, gente, é pessoa Verbo da Vida. Né? Então, eu lembro que isso... Eu dizia, como é que não conhece essa igreja tão maravilhosa, né? Como é que não conhece o Rema? E as pessoas não conheciam, de fato, e não...
acreditavam, né, na verdade. E Mames dizia, mas você vai Verdade, conhecer. mas Mames falava exatamente Ela sempre isso. teve uma palavra Mas de um fé. dia você vai conhecer. Você vai ouvir falar muito. Muito. Né, isso vai marcando as nossas vidas, né? A gente tem um visto, né, de perto, porque Leilane, ela depois vai falar até, né, foi para a Vitória da Conquista e eu continuei aqui. Então, como vale a pena realmente confiar em Deus, como vale a pena falar a palavra, declarar a palavra. Mas não vamos falar desse primeiro ano, então, de um exemplo que me marcou, mas eu me lembro que até hoje eu falo em ministrações da palavra. Nós não tínhamos, nós começamos do nada, a igreja, né? Então, foi muito dinheiro investido do próprio bolso. Então, o primeiro aluguel e o segundo, e vários aluguéis foram pagos pelo salário que minha mãe recebia. De fato, meu pai recebeu por um tempo, salário de Aracaju, depois parou. Então, era o salário dela que sustentava a nossa casa. E quando nós ampliamos a igreja, que teve aquela reforma que iria inaugurar, que o apóstolo Lodi viria, no ano seguinte, nós não tínhamos ar-condicionado, nós não tínhamos teclado, nós não tínhamos as coisas. E eu lembro eles falando, vamos chamar a existência, vamos declarar, vamos confessar. Do nada, né? Nunca é do nada. Uma pessoa chegou, e se eu não me engano, na época o teclado era R$2.000. Às vezes você lembra disso. Aí uma pessoa foi lá e levou uma oferta no valor para comprar o teclado que a gente queria. Depois, o ar-condicionado que a gente queria. E tudo que a gente quis, né, desejou e declarou, aconteceu. É o que eu sempre lembro o pessoal hoje, né, como vamos falar sobre isso, mas trabalhando no Rema, como diretora do Rema, e na nossa vida nós nunca podemos esquecer que o que nos trouxe até aqui é mais do que suficiente para nos levar para o próximo nível. Então é o quê? Chamar a existência, confessar, porque parece que às vezes a gente cresce demais, amadurece e esquece dos princípios fundamentais, de chamar a existência, de declarar e acontecer, porque tudo que nós vemos hoje, o Verbo da Vida Salvador, o que tem acontecido na Bahia é fruto de confissão da palavra, de chamar a existência. Não tínhamos ninguém, tínhamos apenas uma família, né? E o povo foi chegando. E as pessoas foram chegando e tudo, ar-condicionado, teclado, a bateria. Vamos orar pela bateria, lembra? Vamos chamar a existência da bateria. Aí chegou a bateria, mas não tinha um baterista. Eita, vamos agora orar pelo baterista. E sabe, hoje nós vemos quantos grupos de música, né? Como ele cresceu, né? Nosso departamento de louvor da igreja e todos os outros departamentos. Então, vale a pena, né? Servir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Uau, amém. E certamente é uma história muito inspiradora, né? Eu fico pensando pessoas, novos membros, né, que chegam à igreja e também muito dessa visão talvez popular de achar que não é só colocar algumas cadeiras e iniciar uma obra. E a gente vê, né, com esse relato que não é bem assim. São muitas renúncias. Verdade. E é muita convicção na palavra, na fé e acima de tudo uma consagração a Deus, né? Um amor muito grande. E para nós é muito inspirador ouvir isso. Tenho certeza que muitas pessoas que têm algum chamado também na fé, que vão ouvir essa história, serão inspiradas também a continuar levando a palavra da fé e do amor. A gente não imagina, né, que tenha passado por certos desafios e nos fortalece também a continuarmos, não é? Às vezes hoje surgem alguns desafios e é como vocês falaram muito bem. Vocês têm alguma lição, né? Se a gente for pensar nisso tudo, que grande lição, né? Como vocês encaram esse período, esse início da história de vocês? Que lição vocês levam vendo, né, o exemplo de seus pais e o nascimento da igreja? Eu acho que para mim, né, a questão da obediência, né? Obedecer a palavra que Deus falou, né? Eles ouviram a palavra do Senhor e prontamente eles decidiram obedecer. Então, se você decide abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos, se você abre mão da sua própria vontade para servir ao Senhor, para seguir e obedecer ao que Ele falou, você nunca vai ser envergonhado. E Deus é aquele que realmente dá grandes recompensas, né? Uma frase que eu gosto muito que diz é que quem semeia fidelidade colhe recompensa do Senhor. E eu creio que é isso que nós estamos, que eles, no caso, né? Nós todos estamos vivendo, são as recompensas do Senhor. Então, para mim, a marca, de fato, é sempre obedecer ao Senhor. Por isso que eu creio que Leilane não teve dificuldade em quando Deus falou sobre permanecer em Vitória da Conquista, mesmo com a alma, mais uma vez, né, gritando, porque no natural nunca é fácil, mas sabe do final das coisas, sabe que vai valer a pena, sabe que teremos vidas transformadas. Então, o exemplo dos meus pais de fé e obediência, para mim,
marcou a minha vida para sempre. É isso mesmo, era o que eu ia falar, né? Obediência, fé e dependência. Amém. Foi o que eu pude ver, porque eles deixaram tudo em Aracaju, vieram para cá, então foi um passo de obediência. Mas, ao mesmo tempo, eu via a dependência deles todos os dias. Nós acordávamos cedo para ir para a escola, mas antes da gente acordar, eles já estavam acordados. Eles acordavam por volta de 5 da manhã, todos os dias. E a gente ouvia a voz deles orando em línguas. Gente, foi muita intensidade. Eu creio que até hoje... Ouvia lá de baixo. Quando saía para ir para a escola, a gente continuava escutando. Ouvindo eles orando. Então, assim, eu creio que aquelas orações estão perdurando até hoje. Amém. Porque muita coisa foi gerada ali. Amém. Então, eu vi essa dependência deles. Eles não só obedeceram, mas eles ficaram ali na dependência do Senhor, em todas as coisas, gerando a perfeita vontade de Deus, deixando Deus conduzir em tudo. E fé. Fé. Eles aprenderam com o apóstolo Bud, eles vieram de Aracaju e eles praticaram, eles declararam, como o Paty falou, ninguém conhecia a igreja, aí minha mãe dizia, mas você vai conhecer, você vai ouvir falar muito dessa igreja, você vai ouvir falar muito do Rima. E ela chamava, ela declarava. Então, como eu falei, a gente começou num lugar bem pequeno, ali na Orlando Moscoso, depois aquele lugar nós derrubamos e cresceu um pouquinho, fizemos um templo um pouco maior, depois nos mudamos para um lugar naquela mesma rua e Eduardo perguntou, não é sobre também algo que nos marcou em relação à fé. Eu vi esse exemplo de fé deles, porque eles chamavam, eles declaravam a igreja como eles queriam. E Deus levantou naquele tempo um investidor. Um investidor que disse, eu vou construir a igreja do jeito que vocês querem. Sentem aqui e vejam o que é que vocês querem na igreja, eu vou construir. E como Deus faz as coisas, né? Eu falo que Deus é bem intencional e tudo é muito profético, né? Foi no mesmo lugar em que começamos, pequeno, com as 50 cadeiras. Parecia uma oficina, um lugar que não era bonito esteticamente. Mas, naquele mesmo lugar, foi ali que o investidor comprou. Isso. E ele derrubou tudo e construiu, né? A igreja da forma como eles queriam. Foi algo muito surreal ver aquilo. É verdade. Não é? Foi algo muito surreal ver aquilo crescendo e, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque naquela época investidores investiam em shoppings, em galerias, em pontos comerciais, não em igreja. Então, a gente viu realmente um mover de Deus, assim. Então, foi muito marcante, né? Obediência, fé e dependência. E você falando isso, eu me lembro que quando a gente foi para o número 60 da Boca do Rio, era bem diferente. O Rema começou lá, na verdade, né? Ele conseguiu ajeitar. Mas eu lembro que Mami dizia assim, declarando e profetizando, nós teremos um lugar grande, onde nós vamos poder correr. Então, vocês vão poder correr nesse lugar. E esse lugar vai ter granito. E ela começava a declarar e profetizar todas as coisas. Quando a gente... Eu lembro, quando eu estava no primeiro ano de Rema, né? E ela falou para a turma pioneira do Rema que nós iríamos para aquele lugar. E antes de a gente terminar o Rema, no caso da turma pioneira formar, em outubro mais ou menos, a gente entrou nesse lugar. Meu Deus, para os alunos do Rema, para a igreja, olhar naquele lugar... Era muito grandioso, muito emocionante, porque a gente estava num lugar, meu Deus, tão feio. Né? Mas ela sempre falava sobre excelência, e naquele lugar nós éramos excelentes, mas chegar naquele lugar e ver a palavra se cumprindo, a fé, né, a realidade acontecer ali, o granito, os detalhes, gente, realmente marcou a nossa vida, né? E como a Leilane falou, Deus é demais, né? Voltamos para aquele lugar ali. E olha o que Deus fez, e imagina ainda o que Ele vai fazer daqui a alguns anos. Amém. É emocionante, né, estar ouvindo tudo isso. Eu acredito que para você que está em casa também assistindo, não sei você, Maria, eu fico emocionado ouvindo isso, porque de fato é ser participante da história, né? Eu gosto muito de história da igreja, né? Leilane está aqui, professora da matéria, daqui a pouco o pastor Samuel também. E, de fato, eu me emociono porque eu me sinto participante em ouvir ao longo desses 20 anos essa trajetória da palavra da fé aqui, né? A gente ouve histórias, né? Por exemplo, do apóstolo Bud, da Mamadinha, quando saíram dos Estados Unidos, que deixaram tudo lá para vir para o Brasil, né? Mas a gente tem um testemunho vivo também de obediência aqui, que são os nossos pastores, né? Pastor Raimundo, a irmã Vânia, as senhoras que vieram para cá também junto com eles, né? Então, de fato, é ser participante da história, né? E a minha pergunta agora, né, ao longo desses 20 anos, né, após esses 20 anos, quando as senhoras olham para trás, veem toda essa história, toda essa trajetória, o que é que mais lhes emociona, né, diante de tudo isso que foi vivido? O que é que mais emociona as senhoras? O que é que mais mexe com o coração das senhoras nesse sentido?
Eu estava até vindo conversando com o Samuel, né? E pensando em algumas coisas relembrando, né? E de vez em quando eu me pego em alguns cultos específicos. E eu paro, fecho o olho, abro o olho quando eu estou no louvor, pregando. E eu vejo aquela igreja cheia de gente. Eu digo, meu Deus, como vale a pena, né? Como valeu a pena cada lágrima, cada renúncia. Eu perdi a minha, vamos dizer, entre aspas, né, a minha adolescência. Às vezes eu não sei muito bem o que um adolescente passa hoje, porque eu não tive nem tempo para isso. Porque eu estava ajudando a fundamentar uma obra, né? Mas eu vejo que como vale a pena ver vidas transformadas hoje, vidas alcançadas pela palavra, destinos que foram mudados, pessoas que foram curadas, pessoas que tiveram sua vida realmente restaurada. Então, eu posso dizer, gente, vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena, custe o que custar, mas vale a pena, porque existe uma grande recompensa. E, para mim, é motivo de alegria, é muito gratificante. O que mais me emociona é isso, ver o que Deus fez, né? Ver como o Senhor recompensa fé e recompensa obediência. Então, olhar para trás, ver toda essa trajetória, ver como o Senhor honrou meus pais, amém, não é? Que é bom a gente enfatizar isso também, como o Senhor tem honrado a vida deles. Temos o maior rema, né? Por muitos anos fomos o maior rema do Brasil, a igreja crescendo, avançando, tantas pessoas servindo e crescendo e aflorando nos seus chamados. E é maravilhoso a gente olhar para trás, não é? E ver que tudo isso foi fruto de fé, foi fruto de obediência e ver que vale a pena, né? Eu sentia muito por Patrícia quando eu estava aqui no primeiro ano. Eu via que estava sendo muito difícil para ela. Meus pais me colocaram numa escola excelente. Eu orei e criei por aquela escola. Minha mãe teve um aumento de salário naquele ano, que foi o valor da mensalidade daquela escola, que na época era um valor de uns 4 salários mínimos, né? Então, era muito pesado, mas eu criei e Deus honrou ali. Eu entrei na Faculdade Federal para Direito, que era o que eu queria. Então, assim, eu vi Deus recompensando, né, em todas as áreas. Mas eu lembro de Patrícia, como ela ainda estava numa série mais para trás, ela meio que foi meio prejudicada nisso. Não tinha como pagar uma boa escola para ela, né? E ela teve que estudar numa escola inferior, ela ia andando para a escola. Aquilo mexia muito comigo. E eu vejo, assim, que alguns anos depois, né, uns 5 anos depois, Patrícia começou a desfrutar de coisas que só Deus mesmo na vida dela, né? Coisas que eu sabia que eram sonhos. E, às vezes, né, uma coisa que eu sempre falo, às vezes a gente vê algo como está hoje e a gente não sabe o processo, não é? Às vezes nós queremos os resultados na vida de alguém, mas não entendemos o processo que aquela pessoa passou. Então, hoje as pessoas veem, né, meus pais sendo honrados, Patrícia, a gente vivendo uma vida tão boa, graças a Deus, uma vida tão abençoada. Mas houve todo um processo. Por isso que momentos como esse são importantes, né? Para que as pessoas conheçam também o processo e que elas saibam que obedecer e crer vale a pena. É verdade, você falou disso. Eu lembro que eu não podia ter uma festa de 15 anos. Não é nem porque eu não tive nem escolha, né? Não podia ter, mas sabe, minha mãe não podia comprar roupa para mim, porque tudo era investido na igreja. Mas eu lembro que uma pessoa chegou lá, ganhou uma promoção, estava passando férias lá, férias não, recebeu essa promoção mesmo, e ligou para minha mãe e disse que Deus falou com ela, e saiu comigo para o shopping, e mandou escolher as coisas, e eu não queria escolher, né? E ela fez, não, mas Deus falou comigo, e ela mesma começava a pegar. Toma essa calça, toma isso. Menina, né? Gostava de caderno, lembra? Sempre gostei muito disso, né? Caderno com marca-texto, aquelas coisas bem, bem de menininha. Ela comprou tudo pra mim. Isso foi o quê? Deus, né? De fato, meus pais não podiam fazer, mas Deus quis me presentear naqueles 15 anos. E depois, como a Leilane falou, Deus me abençoou. E eu fui para a Inglaterra. Passei um mês, né? Fui para os Estados Unidos, eu fui para Pastor Cris, na África do Sul. E Deus começou a fazer tantas coisas, né? De fato, recompensando, né? Aquele tempo, compensando e recompensando o tempo que foi perdido, né? E vale a pena. Deus é bom demais, gente. Amém. Amém. São 2 grandes exemplos de fé, né? Verdadeiramente. E 2 mulheres que têm seguido cada uma hoje com o seu chamado, né? Em cidades diferentes, inclusive. Eu creio que Deus tem recompensado muito dessa semeadura, né, que foi feita e que tem sido feita e tem recompensado, e nós declaramos também que haverá
ainda mais recompensas ainda maiores. E eu não ia fazer isso, tá fora do script aqui, viu, Edu? Mas eu vou fazer, porque isso aqui estava programado para o final, mas eu vou aproveitar esse momento, já que a gente está falando de recompensas e de presentes da parte do Senhor. Então, vou pegar aqui, são 2 lembranças aqui, em nome da equipe, para vocês duas, não é? Por conta de todo essa dedicação, esse amor ao início dessa obra, ao que vocês têm plantado mesmo a Deus, né? E tem sido colhido, né, até hoje na vida de tantas pessoas. É uma mera lembrança, um símbolo, né? Depois vocês podem abrir. E que esse bom perfume, ele siga, e essa marca, né, de Cristo siga com vocês, por onde vocês forem, na casa de vocês e por toda a obra que vierem a fazer. Muito obrigada, gente. Vou deixar aqui para vocês. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, gente. Então, também queremos agradecer, né? Vamos aqui encerrar esse primeiro bloco, né? Com Leilane Bahia e Patrícia Andrade. E vamos convidar aqui o pastor Paulo Bahia para compor essa segunda parte da entrevista. Enquanto o pastor Paulo vem e se acomoda, Edu, você quer compartilhar aqui algo conosco? Quero sim. Eu quero dizer para você que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando, se você não conhecia o Verbo da Vida em Salvador, eu quero dizer para você que nós estamos localizados na rua Orlando Moscoso, número 41. Nossos cultos fixos acontecem nas terças-feiras, pela manhã, às 7 horas e à noite, às 19h30. Temos também no domingo culto às 9h30 da manhã, às 18h30, para os nossos adolescentes de 12 a 17 anos. Temos também culto às 9 da manhã. E se você tem filhos, crianças, temos também departamento infantil, todos os cultos, para que a sua criança também seja ministrada pela palavra. Elas ouvem a mesma palavra que os adultos ouvem, mas na linguagem delas. Então, venha nos visitar, Rua Orlando Moscoso, número 41, do bairro da Boca do Rio. Você vai ser muito bem recebido. É isso aí, Edu. Já estamos aqui de volta, né? Vamos começar nosso segundo bloco da entrevista aqui, desse compartilhar dessa história. Estamos agora também, não só com Leilane Bahia, mas com o pastor Paulo Bahia. E que hoje estão à frente de um ministério, Verbo da Vida, lá em Vitória da Conquista. Então, seja muito bem-vindo, pastor. Para nós é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Obrigada por ter aceitado esse convite. E poder ouvir também do senhor um pouco dessa história. E uma curiosidade, algo muito interessante, é que a sua mãe, não é? A sua família, Leilane comentou um pouco, foi o primeiro membro da Igreja Verbo da Vida em Salvador, né? Na época, vocês moravam em Salvador ainda. Então, o senhor testemunhou também o início dessa obra em Salvador. Então, pensando um pouco, se a gente fosse relembrar, né? Se o senhor for relembrar, trazer a memória mesmo, esse período, que recordações que o senhor tem dessa época, né, do início da igreja, e como é que foi testemunhar esse nascimento e ter a sua fé edificada nesta igreja? Então, quero primeiro, né, agradecer esse momento maravilhoso de estarmos juntos, né, a Maria, Eduardo. Para mim é muito gratificante estar aqui falando sobre essa história belíssima que é a Igreja Verbo da Vida de Salvador, né? Através desse casal maravilhoso, pastor Raimundo e irmã Vânia. Então, me sinto muito privilegiado e honrado por fazer parte dessa história. De fato, eu percebo que aprove a Deus mesmo preparar toda essa história e nos colocar, né, na história, dentro da história. E eu me lembro bastante, né, que no ano de 2004 foi um ano realmente de decisões na minha vida, mas não somente na minha vida, na minha família. Então tudo começou, de fato, quando meu tio, irmão da minha mãe, ele congregava na Igreja Verbo da Vida em Aracaju. E era muito próximo do pastor Raimundo e irmã Vânia, lá em Aracaju. Para quem não sabe, está nos ouvindo agora, né? Pastor Raimundo e irmã Vânia em Aracaju eram copastores do pastor Derry, né? Lá, e faziam um trabalho maravilhoso. Quando o pastor Raimundo e irmã Vânia anunciou para a igreja a direção que tinham recebido para ir para Salvador,
Então, meu tio, membro da igreja, ficou ciente disso e passou essa informação para minha mãe em Salvador, para que minha mãe pudesse de alguma forma apoiá-los, assisti-los naquilo que eles precisassem. E isso foi feito realmente de maneira literal mesmo. Minha mãe arregaçou as mangas e ajudou pastor Raimundo e irmã Vânia em tudo aquilo que eles precisavam, ao ponto da nossa família também se tornar os primeiros membros da igreja, né? Nós já éramos cristãos, nós frequentávamos inclusive uma outra igreja, mas quando o pastor Raimundo e irmã Vânia chegaram lá com essa palavra da fé, a gente foi impulsionado, levado mesmo e conduzido pelo Espírito para que a gente pudesse não somente receber dessa palavra, mas ajudá-los no que fosse preciso. E minha mãe encabeçou isso mesmo, liderando toda a casa e toda a família a estar fazendo parte dessa nova visão que Deus estava nos proporcionando. E como membros da igreja, né, os primeiros membros, a gente viu muita coisa acontecer, e muita coisa boa, embora existiam desafios, mas todos esses desafios foram superados pela graça do Senhor. E a gente viu realmente o crescimento da igreja, a gente viu a fidelidade de Deus operando através da vida do pastor Raimundo e irmã Vânia. E ao mesmo tempo que a igreja ela crescia, a gente também crescia junto, né? A gente via ali todos os milagres, a gente via ali todas as respostas acontecendo e a gente ficava maravilhado realmente com tudo aquilo que Deus vinha nos proporcionando. E a gente viu então chegar ao segundo membro, o terceiro membro, né? E assim por diante. E a gente ficava realmente radiante, porque tudo aquilo que pastor Raimundo e irmã Vânia estavam declarando estava acontecendo e acontecendo em uma proporção ainda muito maior, como a Bíblia diz, né, em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, para a gente foi uma experiência muito marcante. Eu penso que é de fato um privilégio que todo filho de Deus poderia ou deveria passar, ver o crescimento da igreja, né, de forma inicialmente embrionária, um projeto, mas que esse projeto se expandiu e cresceu. E com ele a gente cresceu junto e eu pude ver que realmente foi algo providenciado por Deus mesmo. E assim a gente começou a ajudar a obra naquilo que precisasse. Então não era somente na igreja, mas fora da igreja. Em qualquer momento a gente estava ali à disposição para pegar junto com eles. Amém, coisa boa, maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui, né? Talvez seja até um momento meio love songs aqui, né? Mas, trilha sonora, né? Bota aí na edição. Mas os senhores se conheceram na igreja, sim, né? Daí desse conhecimento veio o casamento, hoje estão aí com 3 filhos já caminhando para o quarto. E brincadeiras à parte, né? Fruto desse relacionamento também veio a obediência para o comando de Deus de ir para a Vitória da Conquista, né? Se eu não me engano, Leilane foi primeiro, não é isso? Então, hoje os senhores estão à frente da Igreja Verbo da Vida lá em Vitória da Conquista, né? E eu queria saber, a gente queria saber, né, quem está em casa também, como foi esse processo, essa experiência de também ouvir o sim, né, tendo como testemunho a própria história, né, do pastor Raimundo e da irmã Vânia, a sua história já vindo também para Salvador antes. Conta pra gente como foi um pouco desse processo de expansão da palavra da fé para a Bahia. Se eu não me engano, Vitória da Conquista foi a primeira igreja filha, né, de Salvador, digamos assim. Então, como foi esse processo, essa trajetória de expansão para o sudoeste baiano? Sudoeste ou sudeste, né? Sudoeste, né? Isso. Hoje a gente entende, né, a gente consegue olhar para trás e entender que a gente estava sendo treinado o tempo todo, não é? Eu estava sendo treinada em 2004, né, um ano que, como Patrícia falou, a melhor palavra é desafiador, né? A melhor palavra que conseguimos encontrar. Mas eu estava sendo treinada. Então, assim, eu vi o início, eu vi o processo dos meus pais e tudo. E nesse processo a gente acabou se conhecendo, não é? Aí é uma outra história, dá outro podcast, viu, Eduardo? Tem que ter um embate de quem é o genro favorito nesse aí, viu? Dá outro podcast. Mas, só abrindo parênteses, faz parte também da recompensa do Senhor.
Porque, olha, hoje nós temos 20 anos juntos e vivemos muito bem. Patrícia e pastor Samuel também já estão há muitos anos juntos. Vivem muito bem, eu falo, porque a gente convive junto, mesmo distante, mas eles vão lá para casa, a gente vai para casa deles. E isso também faz parte da recompensa, vocês entendem? Porque quando a gente obedece, Deus cuida dos outros aspectos da nossa vida. Então, é muito interessante isso. Mas, quando eu fui para a Conquista, né, em 2008, eu fui a concurso público, fui a trabalho, um concurso público que eu tinha passado, mas eu sempre quis voltar para Salvador, não é? Porque, assim, algo que talvez ninguém saiba, mas desde criança eu queria morar em Salvador. Olha. Entende? Então, assim, 2004 foi um ano extremamente desafiador na minha alma, mas dentro de mim eu sabia que estava no centro da vontade de Deus e havia uma graça e eu estava em uma cidade que eu queria morar. Desde criança eu sonhava. Quando eu vinha para Salvador, eu amava passar férias aqui. Eu gostava de Salvador até hoje, é uma cidade da qual eu gosto bastante. Mas nunca passou pela minha cabeça ir para o interior, né? Eu dizia, eu vou para Aracaju, de Aracaju eu só saio para uma cidade maior. Então, assim, mas o Senhor gosta, não é, dessas coisas divertidas, assim, na nossa vida. Então, quando eu fui para a Conquista, não, eu vou ficar aqui 2 meses, 3 meses, eu vou voltar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai me trazer de volta, vai me levar de volta. Então, assim, Conquista já foi outro desafio. Conquista era algo que eu não queria, realmente. Não era só o desafio de obedecer. Não, era algo que eu não queria. Eu não queria morar no interior, não queria, né? E resisti bastante tempo, né? Foi 1 ano e meio, mais ou menos, de resistência, até eu compreender. Deus tem algo para nós aqui, para mim aqui nessa cidade. E quando eu entendi isso, eu falei, Pai, opera em mim o querer. Porque a Bíblia fala, não é? Em Filipenses, que Deus opera em nós o querer e o realizar. Eu falei, Pai, então opera em mim o querer ficar nessa cidade, porque eu não quero. Opera em mim o querer e o efetuar. E quando eu orei dessa forma, eu vinha para Salvador e ficava com saudade de Conquista. Então, as coisas começaram a acontecer de uma forma... Eu dizia, oxe, eu estou aqui em Salvador e de férias e estou querendo voltar para Conquista. Estou com saudade das pessoas, estou com saudade da cidade. Começava a comparar, dizer, ai, meu Deus, que calor aqui em Salvador. Meu Deus, Conquista tem um clima tão bom. Então, assim, Deus foi fazendo as coisas de uma forma, não é? E quando a gente abriu o coração para se consagrar, e aí Deus confirmou por muitas palavras proféticas, aí o Senhor começou a fazer tudo fluir, e ao invés de eu voltar, ele que foi mandado pela empresa dele para lá. Nesse tempo a gente casou, né? Mesmo assim, à distância. Casamos aqui em Salvador, mas eu continuei morando lá e ele aqui. E em 2010 já estávamos casados, e a empresa enviou ele para gerenciar uma cidade próxima à Conquista, não é? Ainda não era Conquista, mas era próxima, então ele já foi para nós morarmos ali e começarmos a igreja. E Deus já tinha confirmado por muitas palavras, não é, que deveríamos abrir uma obra ali. Tivemos a bênção do nosso ministério, dos nossos pais, e começamos, né, do jeito que a gente começou aqui em Salvador. Então foi bem interessante. Então, como é que foi esse processo, não é? Como é que essa igreja nos marcou aqui? Porque a gente replicou lá o que a gente via aqui, né? Então, começamos na sala do nosso apartamento, nos arrumávamos para estar ali, orávamos, dedicávamos tempo à oração, declaração de fé, confissão de fé. Então, tudo que a gente viveu em Salvador acabou servindo como inspiração para que a gente pudesse expandir essa palavra ali por Vitória da Conquista e região, né? Hoje estamos com uma grande igreja, um rema, já 10 anos de rema, não é? E muitas turmas formadas e tantas coisas que Deus tem feito naquele lugar. Mas a igreja aqui sempre nos serviu para nós como inspiração. Uau. Então, eu brinco, né? Porque pastor Raimundo, ele dizia assim, ainda hoje, às vezes, ele diz assim, rapaz, quando pastor Paulo chegou aqui no Verbo da Vida em Salvador, no ano de 2004, ele não veio só por causa da palavra da fé, não. Ele veio por causa de Leilane. E eu brinco com ele dizendo que foi os dois. Foi pela palavra da fé e foi por Leilane também, né? E assim a gente se conheceu nesse ano de 2004 e passamos ainda o ano todo de 2004 ainda se conhecendo, né? Conversando ali como 2 jovens. Mas no ano de 2005 a gente oficializou a nossa relação, o nosso namoro, né? E dali eu vi tantas coisas, né? Eu pude aprender tantas coisas. Eu tive uma família abençoada, mas na minha adolescência os meus pais, eles acabaram se separando. Mas eu pude ver em pastor Raimundo e irmã Vânia um referencial de família, né? E isso para mim é algo que eu levo como legado, sobre
realmente o que é ser um marido melhor, o que é ser um pai melhor. E eu pude observar isso de perto, através da vida de pastor Raimundo e irmã Vânia. E eu penso que a família, de fato, ela é a base, né? Não é a base só de uma casa em si ou de um lar, é a base de uma sociedade. E quando nós olhamos a vida de pastor Raimundo e irmã Vânia, não só o que eles pregam, mas como eles vivem, é uma pregação para nós, não somente o que eles dizem no púlpito, mas o que eles vivem fora do púlpito. Amém. E isso eu pude acompanhar de perto, e isso para mim trouxe uma segurança maior para aquilo que Deus tinha como chamado e propósito para a minha vida. Então eu olhava e dizia, se eu seguir os mesmos passos, se eu continuar no mesmo processo, então eu penso que eu vou ter um caminho realmente melhor. Eu vi uma frase que dizia que obediência não é uma submissão cega, mas quando você decide confiar de maneira absoluta em quem sabe o caminho. E eu observei isso, né? Eles sabiam o caminho e eu poderia agora me espelhar. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Davi, a gente vai ver que não foi somente a unção que levou Davi ao trono, mas a sua fidelidade ao processo. Tornou Davi, levou ele ao trono. E eu percebo que nesse processo, Davi foi levado a muitas vezes estar com Saul ali, servindo a Saul, tocando muitas vezes a harpa ali para Saul. E isso fez com que Davi pudesse entender como é que funciona um palácio, como é que funciona um posicionamento de um rei. E quando eu me vi próximo de pastor Raimundo, eu percebi que era uma oportunidade de eu aprender, né? Mesmo sem saber, mesmo sem esperar e mesmo sem querer o ofício pastoral. Mas ali eu já estava sendo treinado, ali eu já estava sendo afinado para aquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, quando eu cheguei em Vitória da Conquista, eu penso que foi um pouco mais fácil do que a experiência de pastor Raimundo em Salvador, porque agora eu já estava de fato sentado aos ombros de gigantes, né? Agora eu já podia realmente enxergar algo de uma maneira melhor. E para mim agora eu podia replicar e dizer, se Deus foi fiel a pastor Raimundo lá em Salvador, Deus pode ser fiel comigo aqui em Vitória da Conquista. Amém. Se Deus fez acontecer em Salvador, Deus pode fazer agora acontecer em Vitória da Conquista. Então, não é que não foi desafiador, né? Mas agora a gente já tinha uma experiência prática de alguém que, de fato, superou os desafios e viu a fidelidade de Deus. Amém. E isso eu trouxe para o que Deus nos chamou para fazer em Vitória da Conquista. Quando nós chegamos em Vitória da Conquista, a primeira coisa que a gente fez foi um culto na nossa casa. E quem estava nesse culto? Eu, Leilane, pastor Raimundo, irmã Vânia e Gele, que era uma pessoa que morava com a gente e que hoje é a esposa de um dos nossos pastores auxiliares. Então perceba, agora era pastor Raimundo ali como se estivesse dizendo para mim, chegou a sua vez, chegou a sua hora. E isso eu nunca vou me esquecer, de que ele teve comigo em todos os processos. Não só nos primeiros passos, mas teve também no processo agora de me levar ao cumprimento de um propósito. E isso para mim é fundamental. Então, essa jornada em Vitória da Conquista, embora seja desafiadora, mas se tornou muito mais fácil do que pastor Raimundo enfrentou, no caso para mim, por causa desse legado que ele tem construído e deixado para cada um de nós. Então, eu vejo dessa forma o que é que Deus está fazendo lá em Vitória da Conquista, através das nossas vidas. E eu penso que cada vida e cada família que tem sido edificada, que tem sido abençoada lá, com certeza absoluta, tem o dedo do pastor Raimundo e irmã Vânia como os nossos pais espirituais. Uau! Uau! Forte, né? Estava aqui, estava sendo ministrada. E porque é interessante mesmo como Deus projeta e vai atuando, né? Vai agindo. E o senhor falou algo de muito interessante, muito importante, que é a formação, né? Formação de outras pessoas, formação de outros líderes. E a gente vê nessa história que o senhor foi formado também, né? É interessante que Leilane, a primeira filha,
natural, mas também o senhor foi um dos primeiros membros ali, testemunhou todo o início dessa obra, e essa fidelidade, essa submissão, e aprendendo ali desde o início como é que se faz, que passos tomar. Então, certamente, né, os senhores foram muito abençoados também, e seguir essa direção, esse novo passo. E a gente vê muitos exemplos na Bíblia, como o senhor mencionou um deles, de Davi, né, o exemplo de Davi, mas de transferência, de unção mesmo, de fortalecimento, de formação de outras pessoas. Então, é bonito, né, ver tudo isso, como a obra tem se expandido, como vocês têm obedecido, né, a esse chamado e seguido também, levando aí a palavra da fé e do amor, né. Eu, particularmente, também fico... É muito bonito assistir essa história, né, viva, sendo contada hoje. E creio que ela pode também inspirar muitas pessoas, você que está nos ouvindo também. Então, a gente falou do passado e eu queria também aproveitar, né, fazer esse gancho. Né, você tem falado também do presente, né, e falou um pouco de legado. E pensando nisso, em legado, o que é que os senhores pensam em legado que os senhores querem deixar, né, para as próximas gerações, e também a partir da igreja de vocês, dessa obra que tem sido construída? Então, Maria, eu continuo, não é, falando aquilo que eu falei no primeiro bloco, um legado de obediência, de fé e de dependência. Fazer as pessoas entenderem que vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena depender dele, vale a pena crer naquilo que ele falou e se posicionar naquilo, né? Independente das circunstâncias, independente da sua vontade, muitas vezes renunciar à sua vontade, se consagrar ao Senhor, porque até Jesus teve que fazer isso, não é? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E eu creio muito nessa questão de legado. Eu penso que o legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas, né? O legado, ele se perpetua mesmo quando você já não está mais aqui, mas quando você deixa um legado, a sua vida continua falando. E quando eu não estiver mais aqui, eu quero que a minha vida continue falando sobre obediência, sobre dependência do Senhor, sobre consagração a Ele e sobre fé. E eu passo isso para os meus filhos. Eu creio muito na bênção geracional, creio muito que Deus trabalha com gerações. E para mim é muito bom poder falar para eles sobre obediência e falar para eles sobre Noé, que obedeceu, falar para eles, não é, sobre como vale a pena. Olha, Noé, a sua família foi salva por causa da obediência, mas ele também salvou o restante do mundo. Mas é muito bom para mim não só poder falar sobre Noé, mas falar, olha, os seus avós saíram de Aracaju e foram para Salvador, obedecendo ao Senhor, e olha o que Deus tem feito na vida deles. Nós, seus pais, saímos de Salvador, decidimos obedecer ao Senhor aqui, olha o que Deus tem feito nas nossas vidas, e vocês vão crescer, e vocês não fazem parte dessa família por acaso. E vocês vão continuar dando continuidade a essa história, e sempre vale a pena obedecer ao Senhor. Então é esse legado que a gente quer deixar mesmo para as próximas gerações, né? Obediência, fé e dependência. Então, eu comungo da mesma ideia, né? A gente sabe que, de fato, o legado está sendo construído. É como Leilane falou muito bem, né? A gente entende que o legado, ele não é o que necessariamente você deixa para as pessoas, mas nas pessoas, né? E isso é muito importante. Tudo aquilo que eu tenho recebido em vida, né, do pastor Raimundo e irmã Vânia, a gente tem procurado transmitir para os nossos filhos, como a futuras gerações, né? A nossa descendência, há uma promessa na palavra de Deus de que a nossa descendência seriam poderosas na terra. E aquilo que eu tenho observado na vida de pastor Raimundo com as próprias filhas, a gente tem disseminado isso com os nossos filhos, né? E isso tem sido muito importante para nós. E eu ressalto nesse legado, de fato, a obediência a Deus. Eu penso que uma coisa que eu aprendi muito com o pastor Raimundo e irmã Vânia, que eu trago como legado, é que, de fato, eles não estavam somente prontos para obedecer
naquilo que Deus mandava fazer, mas eles estavam prontos para também obedecer, não fazendo aquilo que Deus não disse para fazer. Então eles eram realmente fiéis nessa questão da obediência, e eu trago isso como um legado para a minha vida e passo isso para a vida dos meus filhos. E engraçado que às vezes eu olho histórias na Bíblia e eu vejo, por exemplo, sobre essa questão de legado, a própria vida de Timóteo, né? E a Bíblia fala sobre a avó e a mãe de Timóteo. E é interessante que Timóteo, ele é um referencial na Bíblia de um jovem que cresceu e cumpriu as promessas do Senhor, se tornou pastor, segundo alguns estudiosos, de uma das maiores igrejas. Acredita-se que naquela época essa igreja podia ter até uma capacidade de mais de 20 mil membros. Mas o mais interessante é que talvez a avó de Timóteo não tenha aberto uma igreja, a mãe de Timóteo também não, mas elas colheram os frutos de tudo aquilo que foi plantado no coração de uma única pessoa. Então eu penso que irmã Vânia e pastor Raimundo, não só o que eles têm plantado nas nossas vidas, em uma igreja, mas o que eles plantaram na vida das filhas, isso já era o suficiente para que os planos do Senhor se cumprissem. E eu penso que irmã Vânia e pastor Raimundo é como aquela avó Lloyd, é como aquela mãe Eunice, que simplesmente deixou um legado no coração dos seus filhos, dos seus netos, e que agora está se levantando uma geração poderosa para fazer mais, né, como Jesus falou, fazer as mesmas obras e ainda obras maiores. Então, é esse legado que nós queremos deixar para os nossos filhos, para que eles avancem, para que eles cresçam e para que eles possam olhar como retrovisor e ver que, de fato, se Deus foi fiel com seus avós, se Deus foi fiel com seus pais, Deus pode ser fiel com eles também. Amém. Isso. Amém. Que inspirador, não é? Que aula também, que ministração isso nos faz lembrar. Eu queria só falar algo, Maria. Por Desculpa favor. te interromper. Por favor. Mas, assim, sobre essa questão de legado, algo que eu sinto no meu coração, aproveitando esses 20 anos, né, de história, e eu penso que essa história não existiria se não fosse o pastor Raimundo e a irmã Vânia. E algo que eu sinto, que eu vejo, eles são muito grandes. Eles são muito grandes, sabe? Não é porque são meus pais, não, mas eles são muito grandes, eles têm construído algo muito grande. E o legado que eles têm deixado é enorme, é gigante. E eu penso que todos nós que estamos vivos nesse tempo, nessa geração, junto com eles, tendo essa oportunidade de estarmos junto com eles, nós devemos aproveitar mesmo para aprender e para honrá-los, honrar a vida deles, honrar essa história e extrair o máximo. Porque a gente vê, né, Eduardo, na história da igreja, muitos grandes homens de Deus, muitas vezes só foram reconhecidos, né, a sua grandeza, o quanto eles eram gigantes depois que eles partiram. E infelizmente acontece muito isso, não é? Não digo infelizmente, mas muitas vezes porque é o tempo mesmo que vai mostrar a grandiosidade, não é, de um legado, é o tempo. Mas eu tenho essa nota no meu coração para todo mundo que está assistindo e que tem a oportunidade de estar perto deles. Vamos valorizar isso, porque eles são grandes, eles são gigantes, eles estão construindo algo que no espírito a gente percebe. As próximas gerações vão falar sobre isso. Amém. Sabe? De tudo. Da igreja, do rima, do profético. Eles estão construindo algo muito grande, que vai render muito para as próximas gerações. E pessoas das próximas gerações vão falar sobre eles e dizer, uau, deve ter sido muito bom viver com eles. E nós temos essa oportunidade, então que possamos aproveitar isso e aprender cada vez mais com tanta sabedoria, com tanta unção e com tanta grandiosidade que Deus colocou dentro deles. É Amém. Isso que estava no meu coração. Amém. Amém. Uau. E com certeza é um motivo de uma gratidão tremenda, né? Termos essas referências para nós, nossos pais espirituais, né? Não só dos senhores, mas para todos nós que somos ovelhas liderados por eles. E ver também isso se concretizando de diversas formas através da vida dos senhores também, difundindo, dando seguimento, né, a esse legado. E merecemos também um momento com o pastor Raimundo e Dona Vânia, né? Para ouvir um pouco deles próprios. Próximo episódio aí para você que está acompanhando vai ser Aguarde. com eles dois, viu? Aumente as expectativas. Vamos ouvir mais também dessa história a partir do
do pastor Raimundo, irmã Vânia, nossos pais espirituais aqui em Salvador. E nós queremos muito agradecer, né, aos senhores, pastor Paulo, Leilane, por essa doação, essa dedicação e essa entrega, né, a Deus em primeiro lugar, e cumprindo o ídolo do Senhor e fazendo cada passo, né, cumprindo cada passo em obediência. E também nesse momento aqui. Então eu quero declarar, né, também que essa obra ela vai se expandir muito mais. Amém. Não só naquela região, mas em tudo em que os senhores colocarem as mãos, né, como fruto desse legado, né, que vem, aliás, muito antes do pastor Raimundo e de irmã Vânia, mas de pessoas, de corações que foram encontrados ali, disponíveis para servir essa grande obra, essa palavra. E isso fica claramente evidente na vida dos senhores, né? Deus procura corações disponíveis. Nosso muito obrigada. E sigam com fé, com força, levando essa palavra da fé e do amor. Amém. Muito obrigada. Edu? Pronto, maravilha, coisa boa. Então, para você também que está nos acompanhando e por acaso ainda não está inscrito no nosso canal, essa é a hora de você se inscrever. Então, clica aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para acompanhar tudo o que acontece aqui na nossa igreja. Também nos siga em todas as redes sociais. Você pode procurar por Verbo Salvador e nós estamos lá. Amém? A gente está voltando agora para o nosso terceiro bloco e a gente está com Paty retornando aqui, amém? E também agora aparecendo pela primeira vez conosco o pastor Samuel. E a gente nesse terceiro bloco vai falar um pouco mais a respeito do presente. A gente vai resgatar algumas coisas do passado, né? A gente vai falar também um pouco a respeito do Rema nesse bloco agora, mas a gente vai trazer bastante para o que Deus tem feito hoje no presente, amém? Então, Amém. Quero começar, na verdade, direcionando a palavra para a senhora Paty, para poder falar um pouco a respeito do Rema também, né? A gente já falou bastante a respeito do nascimento da igreja aqui em Salvador, sobre todo esse processo, né? Mas hoje também a senhora exerce o papel de diretora do Rema aqui na cidade. A senhora acompanhou o nascimento, Sim. a senhora acompanhou a gestão da irmã Vânia à frente da escola, né? Esteve também sendo treinada por ela até o passo de assumir a escola. E a gente queria ouvir um pouco sobre o que é o Rema, como foi o nascimento da escola aqui em Salvador, né? O alcance da escola, não somente aqui em Salvador, mas também no estado baiano, a partir das obras que foram nascendo também, né? E qual é essa visão, né? O que é que o Rema ele busca fazer por meio da palavra que é ensinada? Então, maravilha. Falar do Rema para mim é algo bom demais. Eu amo essa escola, de fato. É uma escola que transforma vidas, né? Como teve esse slogan, né? Sua vida completamente transformada. Alguém que fez o Rema, de fato, teve a sua vida completamente transformada. E o Rema nasceu aqui em Salvador em 2008. Mas, obviamente, a gente for voltar para trás, né? Lá, ele nasceu nos Estados Unidos em 1974 com o irmão Kenneth Hagin, onde Deus deu uma visão de ensinar a palavra da fé para o povo de Deus, né? E essa visão se espalhou, chegou ao Brasil através dos missionários, pastor Bud e Mama Jane. E como a gente está falando toda a história, né? Quando o Verbo da Vida chegou em Salvador, pelos pastores Raimundo e Vânia, em 2008, alguns anos depois, a visão do Rema chegou também para ensinar. E foi um desafio também, porque assim como as pessoas não conheciam o Verbo da Vida, também não conheciam o Rema ainda. Sim. Mas é tão gratificante ver ao longo desses 17 anos, praticamente de Rema aqui, eu acredito que é mais ou menos isso, 2008 17. Até agora, o que Deus tem feito, né? A primeira turma foi um marco, assim, de fato. Eu não fiz parte da primeira turma porque eu não tinha idade para fazer o Rema, mas eu tenho visto, acompanhado, né? Como você bem falou, eu estive presente em todos os momentos e as pessoas estão crescendo, se desenvolvendo. Então, o que é o Rema? O Rema é uma escola bíblica para cristãos de todas as denominações. Ela não faz parte do Verbo da Vida, mas nós entendemos que nós recebemos esse comissionamento da parte do Senhor mesmo, de ensinar a fé para o povo dele aqui na terra. Então, nós temos no Rema, são 2 anos de duração, e nós temos pessoas do Verbo da Vida, da Batista, Assembleia, de qualquer igreja, né? Se a pessoa nasceu de novo, ela pode fazer o Rema desde que ela tenha acima de 16 anos. E, de fato, eu percebo um crescimento extraordinário ano após ano, né? Nós enfrentamos um grande desafio em 2020, que foi a pandemia,
mas a pandemia não parou, a igreja não parou, o Rema também. Rapidamente fomos para o acesso online, depois nós voltamos e nós podemos voltar com mais força, né? Esse ano mesmo, de 2025, foi a nossa maior turma na história do Rema em Salvador. Nossa, falar sobre isso me enche de gratidão e de emoção, de fato, porque só Deus, né? Nós sempre declarávamos, onde abundou o pecado, vai superabundar da graça de Deus. Então, nós sabemos que em Salvador existe um povo que ama o Senhor, que ama a palavra, sedento pela palavra, e a prova disso é o Rema, com tantos alunos em 2025, e como tem sido, e em 2026 vai ser maior ainda o número de alunos. E as pessoas, quando entram no Rema, elas entram de uma forma e elas saem completamente transformadas, porque é um impacto extraordinário. Eles dizem, onde é que vocês estão lendo isso? Que Bíblia é essa? É a mesma Bíblia, mas existe uma graça, uma unção, uma revelação sobrenatural. Então, para quem não fez o Rema ainda, eles precisam fazer o Rema. Né? Se você está nesse podcast, provavelmente você é do Verbo da Vida, então você chegou agora na igreja, você tem que fazer o Rema. Né? Acho que foi assim com você, né, Edu? Chegou na igreja, você vai ter que ser aguardando fazer 16 anos para poder entrar. Pro Rema. Então, o Rema é maravilhoso. Para mim é uma honra, eu sempre falo isso, fazer parte da história, daquilo que Deus tem feito, né, nessa terra. Amém, maravilha. Uau! Eu vou seguir aqui na mesma linha, viu, Edu? Vou aproveitar esse gancho que você trouxe, esse tema aqui tão importante, relevante para nós, que é a Escola Rema. E eu fui aluna do Rema também, né? Todos aqui somos remados. De carteirinha. E algo que eu sei, né, é que realmente impactou muito a minha vida. Esse slogan, ele não é à toa, ele transforma muito a nossa história, expandiu a minha visão de mundo, me trouxe um novo significado, um novo olhar. Aprendi a estudar e ler a Bíblia. Então, reforço esse convite, inclusive, porque muitas vezes eu vejo que a Bíblia é algo difícil de estudar para muitas pessoas, sim, mesmo cristãos. Então, com o Rema, com a escola bíblica, eu consegui ter um nível de entendimento, de profundidade muito maior, né, com o ensino, e profundidade também no relacionamento com Deus. Então, não perca tempo, né? Se associa aqui esses homens de Deus. Já essa mulher ungida, que é a nossa diretora aqui da Escola Rema em Salvador. E falando nisso, né, Paty, eu também tive o meu testemunho, mas certamente você, à frente dessa escola, também tem visto, não só na sua vida, mas inúmeros testemunhos de fé. E pensando nisso, eu gostaria de fazer essa pergunta, até como uma curiosidade mesmo. Acredito que nossos ouvintes também, né? Comenta um pouquinho sobre isso. O que acontece na Escola Rema? Tem alguma história, algum testemunho que lhe marcou particularmente? E também, né, por que fazer o Rema, né? O que é isso? São muitos testemunhos, né? Porque o Rema começou em 2008, até estamos em 2025. Eu assumi o Rema em 2016. Então, cada ano é uma história nova. Minha turma. Sua turma? Só para deixar claro, foi na minha turma, tá? São novas histórias, são alunos novos, né? São vidas transformadas. Mas eu me lembro de uma pessoa que estava, um aluno, né? Quebrado financeiramente mesmo. Não tinha nem como pagar o Rema. E essa pessoa chegava lá e dava de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho, a gente sempre incentivando, declarando a palavra, que ia acontecer e que ia chegar. E, de repente, o tempo passou, mas a pessoa perseverou na palavra. E o cenário mudou completamente. Abriu uma empresa e começou a patrocinar de forma sobrenatural Rema para outras pessoas e dar ofertas, assim. E eu vi o testemunho, porque eu vi como uma pessoa chegou na escola. E depois do tempo passou, a vida dela financeira mudou completamente, né? Então, isso marcou a minha vida, de fato, transforma, porque foi sobrenatural. E muitas pessoas também que chegam enfermas, doentes, e agarram essa palavra. A gente tem testemunho de pessoas com doenças terminais mesmo, e elas receberem a cura ali, porque agarraram a palavra. Mas, para mim, também, um dos grandes exemplos para mim foi ele se formou ano passado, mas foi um rapaz, e hoje a esposa dele vai se formar esse ano. Eles são de Acajutiba, 100 e poucos quilômetros de Salvador. E eu soube recentemente, porque ele vem todos os dias, né? Ele vinha, saía de lá 1h, chegava aqui para ter a aula da manhã, e depois voltava para a cidade dele, segunda, quarta e sexta, a semana inteira.
E depois eu soube que ele teve a oportunidade de fazer o Rema online, que a pandemia gerou essa possibilidade, que é o acesso online. E ele falou, não, eu não quero o acesso online, eu preciso estar naquele ambiente. Uau. Eu falei, meu Deus, ele de Aracatiba, e ele vinha, e a esposa dele, depois ele formou, vem também, eles nos ajudam hoje lá. E o que é isso? Fome e sede pela palavra. Estar naquele ambiente que gera transformação, que gera mudança, que gera milagres. E assim, eles chegam, na verdade, que ela ainda está no Rema, eles são os alunos mais empolgados. Você acha que vieram ali? Não, eles vinham de ônibus da prefeitura, aquela coisa toda, mas o que é isso? Amor pela palavra. Então, de fato, é entender que essa palavra, uma vez que você está exposto a essa palavra, ela tem poder para transformar e afetar qualquer área da sua vida. Porque o Rema não é apenas um curso teológico, né? A gente chama, nós somos conhecidos como um curso de teologia livre. Então, nós vamos ensinar aquilo que está escrito. E eu gosto do Rema porque você aprende hoje a palavra no Rema e na mesma hora você consegue colocar em prática. Então, você aprende sobre Cristo, aquele que cura, na mesma hora você pode colocar em prática. Você aprende sobre a autoridade do crente, você tem a oportunidade para praticar. Né? Então, nós não somos engessados, é uma escola da palavra e do Espírito Santo. Eu creio que por isso que tem muita vida e muita transformação. Então, eu deixo o convite para você estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. E a sua vida vai ser radicalmente transformada. Eita. Amém. Coisa boa. Falar de Rema é maravilhoso. Gosto. Me alegra demais. A gente está com o tempo um pouco limitado, né? Senão a gente passava aqui e a gente tem que fazer depois um podcast só sobre o Rema. O Rema é bom. Eu acho importante a gente marcar esse aí. Merecido. Mas eu quero voltar um pouco agora, novamente, voltar para a questão da igreja, direcionar para o senhor, pastor. Né? Hoje, além de genro, né, do pastor Raimundo e da irmã Vânia, o senhor vai dizer que é o genro favorito, né? O senhor também auxilia os pastores à frente da igreja, né? Tá como copastor, tá ali coordenando muitas frentes de ação, né? Da igreja atualmente. E a gente queria ouvir um pouco sobre essa atuação da igreja hoje, né? A importância que o Verbo da Vida tem na cidade de Salvador, no estado baiano, né? Sobre as frentes de atuação dentro, fora da igreja, né? Se o senhor puder trazer para a gente algumas informações, né? A nível de dados mesmo, de setores, números, ações evangelísticas que nós fazemos hoje. Quais são essas descreva a importância da igreja nesse sentido para a cidade de Salvador. Bem, falar da igreja me alegra muito porque, assim como todos os outros testemunharam aqui, a igreja, a visão do pastor Raimundo e irmã Vânia como Verbo da Vida no estado baiano, aqui na cidade de Salvador, também me alcançou, né, como pessoa. Nasci e fui criado ali na Boca do Rio, que é o bairro onde a igreja está atualmente, e sem muita perspectiva, né, de futuro ou visão para a minha própria vida. E lembro do dia em que cheguei na igreja e o Senhor falou comigo, né, você vai nesse lugar crescer e criar raízes. Você vai criar raízes e você vai crescer nesse lugar. E me ver participando disso, né, e ajudando a ser um dos motores que coloca essa frente poderosa, né, do Espírito em movimento, é muito gratificante, de verdade. E é maravilhoso, né? Estávamos acompanhando ali nos bastidores, né, os primeiros blocos, e ver que aquilo que começou de forma tão tenra, né, tão pequena, porém carregada de fé, hoje tem avançado de uma forma a impactar a cidade, né? É maravilhoso ter escutado a Patrícia dizer, olha, no nosso departamento infantil era a sala, era o quarto, né? E hoje saber que um dos nossos problemas é que a gente já não tem mais lugar para botar as crianças, mesmo tendo salas grandes. Enfim, hoje a gente já se percebe no lugar que está, que foi tão desejado e querido, que já representava um crescimento tão grande, esse lugar já não nos cabe agora. Mais de 200 crianças, né? Ou seja, são muitas crianças, são muitas pessoas que são impactadas, são muitos alunos esse ano, 550 alunos no Rema. Então, assim, interessante como se manter dentro da visão, aquilo que parecia algo impossível de se alcançar já é pouco, já representa pouco, né? É verdade. Por quê? Porque o nosso olhar agora já está para o futuro. O que é que Deus vai fazer nos próximos anos, né? E essa é a razão pela qual o slogan, né, desse ano tem essa aeronave aí. E essa aeronave representa mesmo aquilo que está no nosso coração como liderança da igreja. Que estávamos durante esses 20 anos fazendo muita coisa,
mas é como se estivéssemos taxiando a aeronave ali, mas entendemos que agora chegou o tempo, de fato, de decolar e alcançar voos maiores, né? Amém. Estamos apaixonados por essa visão, estamos empenhados naquilo que Deus tem para fazer. E a igreja tem alcançado muitas frentes, né? Não somente a questão das crianças que nós falamos, mas rompemos já o número de 1.000 membros. Isso falando da sede, né? Não estou nem citando as mais de 10 congregações e o quanto elas têm crescido. Se for tentar puxar os números de pessoas que já passaram pelo Rema, aí também a gente vai se perder na conta, porque o Rema em Salvador sempre se destacou a nível nacional como sempre um dos maiores, durante alguns anos o maior, mas sempre ali pelo menos no top 2 ou no top 3, né? Graças a Deus também outras cidades têm se destacado, tendo se inspirado em Salvador, porque muitas escolas procuravam saber, né, qual é o segredo, como é que vocês fazem para ter tantos alunos. E é engraçado, muito embora hoje a gente tenha colocado uma força muito grande na questão social, né, de redes sociais, o segredo sempre foi a oração, sempre foi chamar, né, sempre foi crer. E as pessoas até diziam assim, mas rapaz, só isso, né, não é possível que vocês não façam alguma outra coisa. Rapaz, esse só isso é o que funciona, né, é o que faz acontecer. Mas hoje nós temos, Eduardo e Maria, alcançado muitos missionários, alcançado muitas famílias, alcançado muitas nações, o nosso próprio ministério mesmo, tanto a igreja como pessoalmente, Patrícia e eu, pastor Raimundo e irmã Vânia. Meu Deus, eu que não me imaginava saindo do bairro Boca do Rio, né, estava resolvendo algumas questões, né, de um visto para uma outra nação e tentando lembrar o nome de todas as nações que o Senhor já me levou, né, e ver que mesmo uma lista grande, esqueci de um, você mesmo, né, me lembrou, me lembrou de uma nação que eu tinha pisado. Então, assim, o que é que Deus tem feito, né? O que é possível fazer quando alguém carrega uma visão, é apaixonado por ela e crendo em Deus consegue ultrapassar esses limites, né? O bairro onde a igreja está, naturalmente falando, não seria um bairro para poder promover tantas coisas quanto a igreja tem promovido, mas é o que tem acontecido. Quando você se apega à palavra, se apega à unção, se apega ao mover, Deus faz coisas extraordinárias. Amém. Deus faz as coisas acontecerem. E eu só acho que o que temos feito durante esses 20 anos é ensaio. Né? Amém. É ensaio, porque eu creio e sabemos, né, que temos sentido esse cheiro, né, esse tempero de coisa nova que Deus está para fazer. Amém. E estamos empolgados para poder ver o que Deus vai fazer nos próximos 20 anos aí. Amém. Eita, eu também estou ficando empolgada já com esse papo aqui. É verdade, expectativas, né? Eu quero, antes de fazer a pergunta, viu, Edu, quero aqui primeiro contextualizar os nossos ouvintes também, porque, né, para quem não conhece, o pastor Samuel é um copastor lá na igreja, é também marido, né, de Patrícia Andrade. Graças a Deus. Graças a Deus, casal ungido aqui. E também, né, então, da mesma forma, assim como o bloco anterior, que a gente entrevistou o casal, estamos entrevistando aqui esse casal. E, inclusive, viu, pastor, aquela lembrança é para o senhor também, pastor Paulo Bahia também, porque é para as famílias, né, algo que envolve a casa. Então, os senhores fazem parte verdadeiramente, né, dessa expansão dessa obra. Eu creio que Deus escolheu a dedo mesmo esses genros. É a percepção clara que vem pra gente, eu tenho certeza disso, né, Edu? E o pastor Samuel também, além de copastor, é um exímio pregador, então você vai encontrar diversas mensagens dele pelo YouTube, pelo mundo afora, né, como ele tem dito. E, particularmente, acredito que todos aqui amam ouvir essa voz afogueada mesmo para as nações. Então, a gente começou a falar um pouco dessa palavra da fé mesmo, que o Rema nos ensina muito bem sobre esse poder, sobre essa autoridade do crente, sobre governar. E eu vejo, pastor, o senhor auxiliando o pastor Raimundo, presidente da Igreja Verbo da Vida Salvador, sob a liderança dele, mas verdadeiramente como uma locomotiva ali, uma força, né, muito grande nessa expansão, né, nesse novo tempo que está por vir. A gente avançando aqui para esse olhar para o futuro, para esse avião prestes a decolar. Para mim isso ressoa muito claro, a sua atuação, a sua participação, Quando eu penso assim no pastor Samuel, eu vejo essa força, né, por trás do que o senhor carrega.
E graças a Deus, né? Por isso. E a gente tem falado também de tudo que o Senhor fez até aqui, na Igreja Verbo da Vida Salvador. Nós sabemos que tem a mão do Senhor, né? O favor de Deus por trás de tudo isso, né? E, claro, declaramos e cremos que Deus fará muito mais. Amém. Mas a gente sabe também que fundamentalmente, né, para que isso aconteça, e isso particularmente me toca profundamente, né, com certeza creio que Eduardo também e muitos outros vão concordar, que é o coração humilde rendido a Deus, né, através da vida do Senhor, de Patrícia, de pastor Paulo, Leilane, e irmã Vânia e pastor Raimundo. Então, acredito que isso só tem acontecido e vai acontecer muito mais, né? Por essa obediência, por esse coração rendido mesmo a Deus e querer fazer cada passo, né? Que Ele tem confirmado, que Ele vai confirmando com o tempo. Mas então, pastor, eu queria aproveitar a sua presença aqui, já que o senhor tem essa palavra assim, com fogo, né? Com força, olhando para o futuro. Eu queria perguntar para o senhor, né? Em relação não só ao legado que o senhor vê a parte da sua vida também dentro da igreja, mas aproveitar para perguntar aqui, né, o que o senhor vê para esse futuro. Até se quiser fazer uma mensagem direta aqui para os nossos ouvintes, deixar uma mensagem para eles no final, do coração, algo que os inspire, né, para esse novo tempo que está por vir. Então, vou organizar melhor a pergunta. Em relação à lição mesmo, que o senhor aprendeu, né, com os seus líderes, o que é que o senhor extrai. E se o senhor quiser, e Paty também, quiser finalizar deixando uma mensagem para os nossos ouvintes, deixo para os senhores. Quer começar? O que eu falo, né, desejo falar de fato, é que Leilane falou, finalizando assim, é que de fato vale a pena cumprir a vontade de Deus, vale a pena ser fiel a uma visão. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, se Deus te deu uma missão, corra e cumpra essa missão com fé, com perseverança, com dedicação, envolvendo oração. Não desista, porque eu sei que na visão de Deus vai haver sim renúncias, mas sempre existe uma grande recompensa, existe um grande galardão. E nós estamos completando 20 anos, mas nós sabemos que o que Deus tem para nós é muito maior, né? Muito mais grandioso. Já nos alegramos muito com o que Deus tem feito durante esse tempo. Como Samuel bem disse, começamos pequeno, começou ali na nossa casa, depois fomos mudando de lugar e hoje estamos em um lugar maravilhoso, só que já está pequeno, né? Porque de fato é a visão de Deus. Imagina, se Deus fez tudo isso em 20 anos, os próximos 20, meu Deus do céu, Ele vai fazer muito mais. Então, se você tem uma visão, continua com fé e com obediência, porque ela vai se cumprir. Nós temos o exemplo dos nossos pastores aqui, que agarraram essa visão do Senhor, vindo para Salvador, implantando a palavra da fé nesse lugar, e quantas vidas têm sido transformadas, a minha e a sua também. Então, não desista. Amém. Amém. Uma mensagem poderosa. A palavra de Deus foi, como o autor aos Hebreus diz, né? Que a palavra de Deus é a substância invisível que compõe todas as coisas, né? Tudo isso que foi feito, não somente pelo pastor Raimundo e irmã Vânia, mas por todos aqueles, né, que os antecederam, apóstolo Darren, Edma, puxando aí para trás, pastor Bud, Mama Jen, um caminhoneiro do Alabama, né, bruto nas coisas, né, um fazendeiro, um homem da terra, mas que se assentou 2 anos no Rema, recebeu a palavra, creu nela e trouxe avivamento da palavra da fé para o Brasil e para o mundo. Antes dele, o Kenneth Hagin, e W. Kenyon, enfim. O que é que eu quero dizer? Crer na palavra funciona. Amém. A palavra de Deus, ela é poderosa. O que motivou os primeiros pais da igreja, os pais apostólicos, o que os mantinha fervorosos era o amor pela palavra de Deus. Depois da igreja apostólica, o que manteve a igreja perseguida, mesmo debaixo de pressão, se manter viva, mesmo em cultos em cavernas, era o amor pela palavra de Deus.
E por aí vai. O que manteve a igreja imperial, o que manteve a igreja medieval, o que afogueava o coração de Lutero na reforma, pós-reforma, enfim, em toda a história da humanidade. Todo homem que se apegou à palavra de Deus fez coisas grandes. Amém. E Hebreus capítulo 11, né, verso 3, quando diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi criado de matéria invisível. Eu gosto muito do que Rick Renner fala a respeito disso, quando ele diz que a palavra que foi traduzida por mundos ali, que é ions, né, ou ionos, poderia ser traduzido melhor, porque não se trata de planetas, né, ou do planeta em si, mas fala de um período específico, que teve um começo e teve um fim. Então ele diz, né, que períodos específicos, né, na história podem ser transformados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê é criado da matéria invisível, que é a palavra. Então Salvador, Boca do Rio, nos anos em que os pastores estão aqui, está sendo transformada por causa desse amor à palavra de Deus. E é o que eu vejo para os próximos anos, é o que eu vejo para você, para sua família, para sua casa. A história do Verbo da Vida te ensina o seguinte: crer na palavra de Deus funciona. Crer na palavra de Deus restaura a saúde no seu corpo. Crer na palavra de Deus traz dinheiro para a sua conta. Crer na palavra de Deus te coloca nos trilhos do propósito dele. Crer na palavra de Deus abre caminhos. Crer na palavra de Deus rompe fronteiras. Crer na palavra de Deus pega um menino que não tinha perspectiva para a vida e faz ele passear por nações. Se você se apegar à palavra de Deus, a palavra de Deus vai transformar a sua história. O que é que Deus vai fazer nos próximos anos? Deus vai continuar nos mostrando o quanto a palavra dele é poderosa para criar coisas que não existem, para fazer ser quem não seria, para fazer ter, né, o que a pessoa não teria. Deus vai continuar demonstrando a sua palavra até o dia em que ele vai enviar novamente a sua palavra em carne para nos arrebatar. Amém. Mas essa história dessa igreja, a história da nossa vida como pessoas que estão levando, né, esse chamado adiante, mantendo a tocha, né, acesa, é simplesmente a palavra de Deus. Não somos homens diferentes ou mulheres diferentes de você que está nos escutando. Né? Nós não somos homens especiais, mas somos homens cheios da palavra. Né? Como o apóstolo Paulo tinha a audácia de dizer, eu preguei, eu fiz mais do que todos vocês, porém não eu, mas a graça de Deus operando em mim. Né? Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Então temos nossas limitações, somos seres humanos normais, mas que descobriram essa riqueza, esse tesouro dentro de nós, que é crer na palavra de Deus. Então creia, e nada é impossível para aquele que crê. Né? Amém, aleluia. Meu Deus. Muito bom. Uau, que palavra, gente. Dá vontade de continuar aqui, né? Tem gente que em casa que deve estar agora celebrando, né? Afogueado. E essa é a palavra da fé mesmo, né? E então, não sei nem como termina, viu, Edu? Um momento desse agora, porque a vontade é continuar ouvindo, falando mais disso, dessa história, né? E esse momento é justamente por isso. A gente não quer... está muito feliz, né? Queremos muito agradecer por essa história, né? Pelo os senhores terem atendido, mas muito mais do que isso, né? Todo esse amor, né? A essa obra, e que isso fique registrado. E eu penso, né, Edu, que celebrar esses 20 anos, isso é muito importante. Não é só uma data a mais, não é só um dia a mais no calendário, um ano a mais. Eu acredito que é trazer esse significado dessa história, né? Dessa história viva, esse marco, né? Com gratidão, é levantar mesmo um memorial de fé por tudo que foi feito, pelos feitos do Senhor, né? Darmos graça por isso. Quantas vidas alcançadas, né? Quantos milagres, quantas orações respondidas por causa de homens e mulheres que se levantaram, que deram o seu sim. Então, esse momento, né, que a gente está vivendo agora, que se aproxima dessa celebração desses 20 anos, tem essa intenção e ter esse significado. E que cada um possa ter esse significado dentro de si, né? Lembrando também disso e também pensando hoje, né, como tem sido parte desta grande obra e o que quer deixar para o futuro. Amém. A gente já vê aqui com essa mensagem do pastor Samuel, que é também olhar para esse futuro e que a igreja siga, assim, reescrevendo histórias. Amém. Pela palavra da fé e do amor. Estamos muito felizes e cheios de expectativas para o que está
por vir. Amém. Cremos que o melhor ainda está por vir. Amém. 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 Maravilha. Para você que está acompanhando a gente aí de casa, né? A gente não pode deixar de te convidar para a celebração desse aniversário, Com né? certeza. Estaremos reunidos entre os dias 10 e 12 de outubro na Igreja Verbo da Vida em Salvador. Meu querido, vai ser uma grande festa. A gente vai reunir de fato, né? Não somente a nossa igreja na Boca do Rio, mas também tá vindo todas os pontos de pregação, as congregações. Estaremos todos reunidos para celebrar aquilo que Deus tem feito ao longo desses 20 anos. São 20 anos transformando histórias, reescrevendo histórias pela palavra da fé e o amor. E você é o nosso convidado especial. Nesse aniversário, a gente vai ter a honra de receber o nosso presidente do Ministério Verbo da Vida no Brasil e nas nações, né? Que é o apóstolo Guto Emery. Vamos receber também o Renato Godard, que é nosso diretor executivo do Ministério. E receberemos o nosso supervisor regional, o apóstolo Darren Ray. Vai ser um tempo muito especial, então esteja aqui com a gente, não fique de fora. Vai ser um tempo de muita festa, muita celebração, e você faz parte dessa história. Amém? Amém. É isso mesmo, serão dias gloriosos, então junte-se a nós, esteja ligado a nós nesta obra. E esse aqui foi mais um podcast, foi um podcast muito especial, né? Em celebração a esses 20 anos. Amém. Até o próximo. Obrigado a você que tem nos acompanhado e acompanhado esta jornada de fé. Como o Eduardo falou, você faz parte dessa história. Então nos vemos nesta celebração, nos vemos na igreja. E pastor Samuel, Patrícia, né, Leilane, pastor Paulo Bahia, muito obrigada.